Beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Isaías, leremos o capítulo 19. Agora o principal, Senhor, aqui está a tua palavra, dá-me a compreensão necessária para vivê-la e que eu e a minha esposa e os meus familiares sejamos instrumentos do Senhor, para que mais pessoas acessem a tua palavra, instrumentos de um modo indireto e direto, para que se faça naquele em quem a tua palavra chegar, conforme a tua vontade na vida deles, Senhor. Tu disse, eu te peço, em o nome do Senhor, em o nome do Filho unigênito do Senhor, Salvador nosso, Jesus Cristo. Bem, temos no capítulo 19 de Isaías, 25 versículos. Nos diz o profeta do versículo 1 em diante: sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Porque farei com que os egípcios se levantem contra egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. O espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles, e anularei o seu conselho. Eles consultarão os seus ídolos e encantadores, e necromantes e feiticeiros. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, e um rei feroz os dominará, diz o Senhor dos exércitos. Secarão as águas do Nilo, e o rio se tornará seco e árido. Os canais exalarão mau cheiro, e os braços do Nilo diminuirão e se esgotarão. As canas e os juncos se murcharão. A relva que está junto ao Nilo, junto às suas ribanceiras, e tudo que foi semeado junto dele se secarão, serão levados pelo vento e não subsistirão. Os pescadores gemerão, suspirarão todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem rede sobre as águas desfalecerão. Consternar-se-ão os que trabalham em linho fino e os que tecem pano de algodão. Os seus grandes serão esmagados, e todos os jornaleiros andarão de alma entristecida. Na verdade, são nécios os príncipes de Zoan. Os sábios conselheiros de Faraó dão conselhos estúpidos. Como, pois, direis a Faraó: sou filho de sábios, filho de antigos reis? Onde estão agora os teus sábios? Anunciei-te agora, ou informem-te do que o Senhor dos exércitos determinou contra o Egito. Loucos se tornarão os príncipes de Zoan, enganados estão os príncipes de Mênfis. Fazem errar o Egito os que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no coração deles um espírito estonteante. Eles fizeram estontear o Egito em toda a sua obra, como o bêbado quando cambaleia no seu vômito. Não aproveitará ao Egito obra alguma que possa ser feita pela cabeça ou cauda, pela palma ou junco. Naquele dia os egípcios serão como uma mulher. Repetindo o versículo 16 do capítulo 19. Naquele dia os egípcios serão como mulheres, tremerão e temerão ao levantar-se da mão do Senhor dos exércitos, que ele agitará contra eles. A terra de Judá será espanto para o Egito. Todo aquele que dela se lembrar encher-se-á de pavor por causa do propósito do Senhor dos exércitos, do que determinou contra eles. Naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos exércitos. Uma delas se chamará Cidade do Sol. Naquele dia o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor na sua fronteira. Servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito. Ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e lhes enviará um Salvador e defensor que os há de livrar. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de manjares, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. Ferirá o Senhor os egípcios, ferirá, mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor, e ele lhes atenderá as orações e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria. Os assírios irão ao Egito, e os egípcios à Assíria, e os egípcios adorarão com os assírios.
24º versículo do capítulo 19 nos diz: Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. 25º e último versículo do capítulo 19 de Isaías nos diz o profeta: porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Bem, por meio dos 25 versículos do capítulo 19, nos fala o profeta Isaías sobre a profecia contra o Egito. O tempo todo narra as profecias contrárias a um determinado povo, que o Senhor se levanta para quem o atinge. E quando o Senhor se levanta para aquele que não anda de um modo correto, conforme diz o versículo 22, ferirá o Senhor, aqui se referindo aos egípcios. Mas o mesmo Senhor que fere é aquele que também oferta cura. Diz o versículo 22, ferirá o Senhor os egípcios, ferirá, mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor, e ele lhes atenderá as orações e os curará. Amor e perdão. O Senhor, que assim determinou que também façamos isso, jamais seria contra uma ordem dele, nem em si mesmo. A perfeição existe no Senhor. Então, andou correto, tem o amor, o favor e o poder de Deus como um vento em popa, impulsionando para frente. Fez aquilo que desagrada ao Senhor. Ferirá o Senhor. A sua paz, por vezes a saúde, as circunstâncias de sustento, às vezes é emocional, físico, moral, financeiro. Acordou o homem do seu erro, do seu pecado, pediu perdão sobre aquilo que tinha feito de errado, converteu-se dos seus maus caminhos, o Senhor cura todas as enfermidades. E ele, como diz a parte B do versículo 22, e ele lhes atenderá as orações e os curará. A maravilha para quem erra chama-se o pedir perdão, o verdadeiramente se arrepender do que fez. E tal qual nos disse o Deus Jesus o Cristo, Deus Filho, quando aqui andou, quando perdoava alguém, vá e não peques mais. O mundo está cheio de pessoas que erram, pede perdão, faz de novo, pede perdão e faz de novo. E na próxima vez, quando vai pedir desculpa, já vai pedindo uma desculpa quase como solicitando um vale, vou fazer de novo. Não é assim que funciona. Não se brinca nem com Deus, nem com os seus mandamentos. Existem as ordenanças do Senhor. O mesmo Senhor, que é misericordioso, que nos diz: amai ao próximo como a ti mesmo, dai amor, dai perdão, é o mesmo que disse: perdoa 70 vezes 7. Ele não disse: perdoa infinitamente ao teu irmão. É extenso, é longo, mas é finito. O Senhor é graça, é misericórdia, mas também é justiça. Que andemos conforme a sua vontade, é o que desejo. Sucesso, em nome de Jesus o Cristo.